Boa tarde a todos. Tá. Tá, tudo bom? Boa tarde. Eles indicaram no site para colocar uma imagem background, mas sinceramente eu não sei fazer isso. Tem uma opção aí, 3 pontinhos do lado, que quando você clica aparece, settings, né, configurações, e dentro dela tem a opção de background. Três pontinhos, aí tem o quê? Eu não estou vendo. É a última aí onde tem as ferramentas, né, aí tem 3 pontinhos escrito more, aqui no meu tá aparecendo assim. Isso, aí eu cliquei e Aí aparece a apare recording. a 1, 2, a quarta opção, settings, configuração, que tá em inglês, né, aí você tem lá background, aí você pode escolher, eu mudei o meu agora. É engraçado que para mim não aparece.
Ah, pode ser a versão. É, Para mim também não aparece. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Ivan aqui, estou me apresentando agora. Eu sou o assessor da sessão, né? Já tenho aqui a lista, né, de trabalhos que serão apresentados, né, hoje. Deixa eu conferir aqui os representantes, né? A Sara está aqui, que é de um, Isso. o Daldeir, a Maristela também presente, né? Autora única, e a Vânia. Perfeito, todo mundo presente. Vamos só aguardar um pouquinho, porque a professora Valéria, que tem que ser que é a moderadora da sessão, ainda não apareceu, né? Vou tentar entrar em contato com ela aqui para ver como que anda a situação. Vocês até me desculpem estar com a câmera desligada, é porque a internet aqui em casa está péssima, né? Então, para eu conseguir ver vocês razoavelmente aqui, eu pontualmente vou mantê-la desligada. Vou conferir aqui.
Pessoal, só mais uns minutinhos para ver se eu tenho um retorno dela aqui. E caso não, a gente dá início. Beleza? Bom, pessoal, acho que a gente já esperou mais de 10 minutos aqui. A professora ainda não, deu nenhuma notícia, né? Infelizmente, isso é chato pra caramba, né? Então, nesse caso, né, eu mesmo, Ivan, assumo como moderador da sessão. Perfeito? Fica tranquilo para vocês? É parte do procedimento aqui. Tudo Caso a bem. professora, caso a professora entre, Tranquilo. posteriormente, ela pode fazer as intervenções. Então, vamos começar aqui, né? Vamos seguir a ordem. O primeiro trabalho, né, da lista que eu tenho aqui é o papel da gestão social nos institutos federais, rumo à educação emancipatória. E eu queria também propor para vocês o seguinte: é, fazer as apresentações primeiro, né, às 4, mais ou menos 10 a 15 minutos, e depois dar espaço para os comentários. Fica tranquilo? Acho que rende melhor. Pode ser. Para mim tá bom. Eu também acho que fica bom. Tudo bem. Ivan pode iniciar, então? Pode, fica à vontade. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Sara. Eu vou apresentar o artigo O Papel da Gestão Social nos IFs, então, rumo a uma educação emancipatória. O artigo, né, foi realizado por mim, a Gislaine e o professor José Roberto, que é o nosso orientador no doutorado. Então, para contextualizar, né, a gestão social ela é fundamentada numa perspectiva dialógica, participativa e emancipadora, né, e representa uma abordagem que valoriza a singularidade dos sujeitos envolvidos no processo educativo, né, promovendo práticas democráticas e de decisão coletiva. Já os institutos federais, eles são resultados de uma política educacional voltada para a inclusão, democracia e soberania, tendo como princípio basilar a formação humana que potencialize a emancipação em uma perspectiva freiriana, onde homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, né, é um princípio que constitui, né, na Lei 11.892 de 2008, que é a lei que dá origem aos IEFs. Então, pensar a gestão social nos IEFs é entender o seu potencial para atender aos princípios de inclusão, transparência e diálogo, que é fundamental, né, na aplicação de espaços de decisão
e assegurar também que diferentes vozes sejam ouvidas e respeitadas. Então, o trabalho é um ensaio teórico, né? Então, o problema que a gente busca, né, a questão de pesquisa que a gente busca responder é como os fundamentos teóricos da gestão social, aplicado aos institutos federais brasileiros, podem contribuir com o processo de emancipação social dos indivíduos. Né? Então, para isso, nós temos aqui o objetivo, então, de analisar o papel da gestão social na promoção de uma educação participativa orientada para o bem comum, investigando sua contribuição para a emancipação dos indivíduos. A gestão social, né, o conceito de gestão social que a gente trabalha, então, é o conceito de Cansado, Pereira e Tenório. É interessante assim, destacar isso, porque a gente sabe, né, que a gestão social ela tem ainda várias vertentes, então o conceito ainda, né, é um pouco amplo e vários autores defendem também alguns conceitos, né, diferentes. Então, a gente vai trabalhar com o conceito que a gestão social envolve a tomada de decisão coletiva, livre de coerção, amparada pelo processo dialógico, pela linguagem compreensível e pela transparência, enquanto processo de conscientização crítica na busca por um entendimento esclarecido com vistas a alcançar a emancipação social. Esses autores, né, os mesmos autores, que é o Cansado, Pereira e Tenório, eles classificam, né, eles categorizam a gestão social em 3 categorias teóricas, que são o interesse bem compreendido, as esferas públicas e a emancipação. O interesse bem compreendido, né, que o bem-estar social ele vem antes, né, do bem-estar individual, então o coletivo ele é superior ao individual, considerando que se o bem-estar coletivo já está atendido, o seu também individual já vai estar, né, junto a esse processo. As esferas públicas, eles o locus onde a gestão social acontece, e a emancipação é o resultado fim, né? O que busca a gestão social é exatamente a emancipação. Então, essas categorias, elas se articulam, né, em uma perspectiva dialógica e derivam em categorias complementares. Então, todas essas categorias, elas têm outras categorias que vão complementar. Em relação aos institutos federais, né, eles têm como uma principal função a intervenção na realidade, na perspectiva de um país soberano e inclusivo, tendo como núcleo para a irradiação das ações o desenvolvimento local e regional, sendo instrumento na construção e resgate da cidadania e da transformação social. Então, uma das principais funções que coloca na lei de origem dos IFs, né, é que o tripé que temos lá, que é educação, ensino, pesquisa e extensão, ele deve ser voltado para promover o desenvolvimento local e regional. Então, ele tem que ser todo pensado para que favoreça o ambiente onde ele está, né, a localidade onde ele está, e que possa dar, consequentemente, emancipação a esses estudantes, né, que vão ser formados além do mercado, como cidadãos críticos. O Pacheco, ele aponta, né, que essa instituição não tem como finalidade a formação profissional para o mercado, mas sim formar um cidadão para o mundo do trabalho, podendo esse ser um técnico, filósofo, um escritor, ou tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que não é para uma formação profissional, a gente não exclui a formação para o mercado, né? A gente coloca que a formação, ela tem que ser formar um cidadão para o mundo do trabalho. Então, o estudante ele tem que ser capaz de dominar a técnica, mas ele tem que ter a capacidade de dominar o conhecimento junto, né? Ele não é só a mão de obra, ele também domina o conhecimento. Para Pacheco, então, alguns conceitos são chaves para a compreensão das concepções dos IFs, que é a formação humana integral, cidadania, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, e o trabalho como princípio educativo e o educando enquanto produtor de conhecimento. Então, nós temos esses conceitos que são chaves para Pacheco, assim como nós temos as categorias, né, que nós elencamos em gestão social, que nós vamos trabalhar, né, as duas de forma complementar. Então,
O ensaio teórico, ele é um trabalho denso, né? Então, assim, já indo direto aí para a discussão, eu coloquei aqui os principais tópicos, depois, se surgir dúvidas, a gente vai, né, discutindo. O primeiro que a gente levanta é qual que é o papel da gestão social na promoção, né, de uma educação participativa e orientada para o bem comum. Então, como que é a gestão social baseada na racionalidade comunicativa nos IFs, né, nos institutos federais? Nós temos aqui que ela vai vir, né, com o diálogo e a participação. Então, dentro do quê? Dentro de decisões institucionais tomadas por meio de debate aberto, garantindo que diferentes vozes sejam ouvidas e consideradas. E o impacto disso é promover a legitimidade e a representatividade das decisões. A construção coletiva do conhecimento, né, que é a gestão, incentiva a troca de ideias entre docentes, estudantes e servidores, promovendo um ambiente de aprendizado coletivo. E o impacto disso é fomentar a inovação e o aprimoramento contínuo das práticas. Depois nós temos a democracia deliberativa, que são fóruns e conselhos acadêmicos utilizados para discutir políticas educacionais, permitindo que a comunidade influencie os rumos da instituição. Então, o impacto é garantir a influência direta da comunidade nas políticas institucionais. Inclusão e transparência. A comunidade, né, a comunicação é clara e acessível, fortalece a confiança entre os membros da instituição, garantindo que todos compreendam e participem das decisões. Então, o impacto disso na instituição é construir confiança e engajamento em todos os níveis. Quando a gente pega, então, né, porque a gestão social, eu sinto muita falta, né, enquanto pesquisadora dessa área, de ver a prática acontecendo e como que funciona a prática disso, né, como que isso funcionaria no dia a dia, para sair de algo utópico, como muitos pesquisadores veem a gestão social, e acontece, né. Então, como que isso aconteceria na gestão aplicada dentro do IF? Nós temos o orçamento participativo, que ele pode funcionar nessa prática, pode ser aplicado para permitir que os estudantes, servidores e comunidades participem das decisões financeiras da instituição, promovendo maior transparência e responsabilidade. Muitas das vezes, mas a gente já faz um orçamento participativo, todo mundo, né, fala, não, isso já é aplicado. É aplicado verdadeiramente como ele deve ser? Acontece de forma realmente participativa, as pessoas elas têm poder de decisão, a decisão realmente é conjunta? Então, depois nós temos conselhos comunitários, né, formados por cidadãos, gestores e especialistas. Os conselhos comunitários têm o objetivo de discutir e propor soluções para problemas locais. Nos IFs, esses conselhos podem atuar como espaços de diálogo entre a comunidade acadêmica e a sociedade, colaborando na definição de políticas estratégicas de atuação. Os espaços de deliberação democrática, então, criar fóruns, assembleias e conselhos participativos, onde estudantes, professores e servidores possam debater e decidir sobre questões institucionais, né, segundo Habermas, a deliberação pública é essencial para a construção de uma sociedade democrática e emancipada. A transparência e acesso à informação é garantir que todas as decisões e processos administrativos sejam acessíveis à comunidade acadêmica, permitindo que os indivíduos compreendam e influenciem a gestão institucional. A educação para a autonomia, né, incorporar metodologias que incentivem a formação crítica, preparando os estudantes para atuar de forma consciente e transformadora na sociedade. Freire, né, destaca que a educação deve ser um processo dialógico em que o sujeito aprenda em comunhão. Projeto de extensão e impacto social. Desenvolver, então, iniciativas que conectem os IFs e as comunidades locais, promovendo ações que atendam às demandas sociais e incentivem a participação cidadã. Inclusão e diversidade, criar políticas que garantam a representatividade de diferentes grupos sociais no processo decisório, fortalecendo a equidade e a justiça social. No segundo ponto, né, a gente colocou, então, qual que seria o potencial mesmo de contribuição da gestão social no processo de emancipação dos indivíduos, né, que foi um dos pontos que a gente também buscou analisar. Então, nós temos a educação, então, dialógica, né, que é a participativa e emancipatória, com fundamentação em Freire, e nós temos, então, a contribuição da gestão social na educação participativa e orientada para o bem comum.
Então, se a gente desafia o educando a pensar corretamente, comprometendo-se com a compreensão, né? Nós temos aí uma educação crítica e emancipatória e também vamos incentivar a participação coletiva. Na educação, então, dialógica, ela pode ser móvel, crítica, instrumento de libertação. O educador, ele problematiza o conteúdo que eu mediatizo. E nós temos também uma educação crítica e emancipatória, né, com inclusão e equidade. Estabelece diálogo e comunicação, e isso fortalece a esfera pública, né, que é o locus da gestão social. A educação está sempre em relação dialética com o seu contexto. Tem poder de transformação sobre a realidade. Então, conhecendo a realidade, a gente pode transformá-la. Então, estimular a pesquisa e a extensão, conectando o conhecimento acadêmico a demandas da sociedade civil, né, a transformação social e o desenvolvimento sustentável. E uma educação humanista, né, que considera o homem como sujeito. Nós temos o diálogo e transparência, o fomento à cidadania e uma gestão compartilhada. Então, né, nós chegamos, né, à conclusão, a gente tem essas considerações finais, que a gente defende, sim, que a gestão social ela pode desempenhar um papel importante na promoção de uma educação participativa e orientada para o bem comum, ao introduzir uma lógica democrática, colaborativa e emancipatória na administração dos IEFs. A gestão social se fundamenta na participação ativa dos sujeitos, na transparência e na autonomia coletiva, o que contribui diretamente para a construção de um ambiente educacional mais justo e comprometido com o desenvolvimento humano e social. Entre os fundamentos centrais, né, que favorecem essa educação participativa e voltada para o bem comum, a gente, então, destaca aí como os principais, que o interesse bem compreendido, né, ele incentiva decisões baseadas no equilíbrio entre o indivíduo individual e o coletivo, a solidariedade e a sustentabilidade, eles orientam a ações cooperativas, como o apoio a empreendimentos solidários e a integração entre ensino, pesquisa e extensão. As esferas públicas, então, elas são entendidas como instâncias de deliberação e construção coletiva, promovendo a relação entre saberes acadêmicos e saberes populares. A racionalidade comunicativa fortalece o diálogo, a escuta ativa e a construção de consensos, elementos essenciais para uma gestão democrática e inclusiva. E essas categorias também elas contribuem para consolidar os IEFs como espaços que valorizam a cidadania crítica, a participação comunitária e a transformação social, promovendo uma educação que não apenas forma para o trabalho, mas que também constrói sujeitos éticos, autônomos e comprometidos com o bem comum. Então, né, a gente tira aquilo que está no papel de que o IF tem que ser uma instituição que promove a emancipação, que faz o desenvolvimento local e regional e coloca isso na prática, né, para não ficar só no que está escrito. Aqui foi as referências que eu utilizei só na apresentação, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Perfeito, Sara. Muito obrigado. Foi em cima do tempo, 15 minutos certinhos. Ixi, o próximo aqui é o trabalho do NAUDEIR, a articulação de redes interorganizacionais por organizações da sociedade civil de interesse público do Estado de Minas Gerais, né, as UCIPs. Ok, boa tarde a todos, né? Vou compartilhar aqui. Perfeito, fica à vontade. Muitos mineiros aqui, né? Muitos mineiros, né? É porque eu também sou, estou me sentindo em casa. Uhum. Só ajustar aqui. Eu não consigo. Eu vou abrir a tela, né, e apresento. Tá?
Vou iniciar. Perfeito. Se não conseguir a apresentação, melhor compartilhar a tela inteira. Melhor. Ok. Bom, Aqui, se você compartilhar já direto com a apresentação, aí ela aparece em formato de apresentação. Ontem eu fiz isso também. mas eu Mas acho que eu assim, vou também parar. tá tranquilo, assim. Eu tô vendo vocês que aparece a figurinha aqui. Vou fazer assim mesmo, que eu acho que deve ser mais tranquilo do que eu aprender. Bom, então boa tarde a todos. Meu Boa nome é tarde. Valdeir, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, Teófilo Otoni. E esse artigo é de uma etapa inicial de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo, financiada pela FAPEMIG, sobre a articulação de redes interorganizacionais por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, de interesse público, né, os CIPs, e do Estado de Minas. Só passar aqui. Então, é um artigo que escrito em conjunto com o professor Edmilson Eduardo, Aguinaldo Riguchi, a professora Cristina Parente e o professor Alan. A introdução, né, a gente contextualiza com a lei, né, 9.790, né, que permitiu a qualificação de algumas organizações sociais como os CIPs, e a perspectiva de que a participação social representa um método fundamentalmente de governança e de que o caminho para atenuar as desigualdades socioeconômicas e consolidar direitos fundamentais é delineado pela interação democrática, né, entre Estado e sociedade. A questão das OSCs, né, que passaram, a ser notória. Valdeir, Oi? perdoe minha interrupção, mas eu queria saber dos colegas aqui se a apresentação dele está passando ou se está congelada. Tá congelada, né? É, não passou, Congelado? não. É, porque você está comentando o primeiro slide e não passou. Certo. Então, o que eu posso fazer aqui? Tenta fechar a apresentação e na hora de abrir, você abre, escolhe para selecionar a tela toda, ao invés de selecionar só a janelinha do É, Office. então, vou parar de compartilhar. Aplicativo. Entire screen, é isso? Isso, compartilhar a tela. É. Porque essa função específica, né, de você compartilhar o só aí acho que vai dar certinho. Ok. E maximiza. Aí, perfeito. Agora foi? Foi. Ok. Obrigado. Pode, se quiser recomeçar do zero, não tem problema nenhum. Começa Tá a valer certo. agora. Não, mas aí é só contextualização, né, das leis dos OCIPs, que dá qualificação a algumas OSCs, né, como que podem articular parcerias com o Estado, né, de acordo com alguns critérios, transparência, prestação de contas. O fato das OSCs, né, ter ganhado notariedade, principalmente aí para atuação, né, englobando variedade de iniciativas relevantes, né, que compartilham e que são convergentes com o Estado, e o contexto das redes interorganizacionais, né, que apesar de ser relevante, ser sempre relevante, ganhou ainda mais notoriedade agora com a questão da internet, interação e com as interações também e parcerias entre a sociedade civil, o Estado e as organizações privadas. Então, o nosso objetivo do estudo foi de identificar os principais atores e analisar as características centrais de redes interorganizacionais articuladas por OCIPs, né, que atuam no Estado de Minas Gerais. No referencial teórico, nós abordamos aqui alguns autores que falam das OECs de modo geral e também das OCIPs, da lei das OCIPs, e de algumas características dessas organizações, das articulações de parcerias, né, entre Estado, sociedade e outras organizações privadas, né, dentro do princípio de maior democracia, gestão democrática, governança, né, e proximidade também. Então, aí a gente tem aí uma relação considerável de autores que nós utilizamos, e teóricos que falam da análise de redes, né, e sobre os indicadores dessas interpretações, né, desde Granollers, Castells, depois
Portugal, Gaspar, Bernardino, que traz aí alguns conceitos, né, algumas classificações para análise de redes, e para nós foram muito úteis. Os procedimentos metodológicos, nós, primeiramente, fizemos o mapeamento das OSCs mineiras que são qualificadas como OCIPs. Para isso, nós contamos com a colaboração do Ministério da Justiça, né, que é o órgão, né, que dá esta qualificação, que nos enviou a relação, uma planilha com a relação, os contatos. Só que dessas 674, apenas 393 nós identificamos como ativas quando fizemos um filtro apenas daquelas que estavam ativas junto à Receita Federal. E esse passou a ser o nosso universo, né, das OCIPs mineiras ativas. E o destaque aí para essas OCIPs quanto à localização se deu para as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e Governador Valadares. Principalmente Belo Horizonte, região metropolitana, né, que tem a maior concentração. Nós encaminhamos questionários online, né, via Google Formulário, para todos os representantes dessas organizações que nós mapeamos e filtramos, e recebemos como resposta 45 respostas, né, um pouco mais de 12% de retorno, né. Aqui a característica dos inquiridos, né, de modo mais geral, para não me prender muito a esta parte. Maior parte do sexo feminino, né, estão há mais de 20 anos na instituição, com as funções desempenhadas principalmente como dirigente, técnica superior, chefia, e escolaridade elevada, né, grande parte aí, 73% pós-graduado e 17,8% com ensino com formação superior. Aqui a área de abrangência das organizações que atuam em rede, né, que responderam, né, e afirmaram atuar em rede. Então, a área de abrangência principal é nacional, 45%, 39% regional, local 9,1%, e poucas, né, só duas das 33 que afirmaram que atuam em rede, né, que das 45, apenas 33 afirmaram atuar em rede. Então, dessas 33, duas são internacionais. Atuação nas áreas de desenvolvimento e defesa de direitos, principalmente, cultura e recreação, e meio ambiente e proteção animal. Só que há uma diversidade, né, grande, né, de organizações e de áreas, né, de atuação. Os atores considerados essenciais para a manutenção da missão, né, que aí nós perguntamos a eles, né, aos que atuam em rede, quais são os principais atores que eles consideram como essenciais para a manutenção da missão. E a maioria, né, informou que são as outras OSCs, né, que são organizações congêneres. E depois vieram, né, as prefeituras municipais, o percentual aí vai dar mais de 100%, porque eles puderam afirmar mais de uma. Organizações privadas, governo estadual, governo federal, né, aparece aí um pouco mais distante, e organizações internacionais aí com percentual bem reduzido, né, de importância, que são consideradas essenciais para a manutenção da missão. A importância para a manutenção da missão da organização por tipo de ator, né, agora eles colocaram aqui outras OSCs, né, aqui afirmando de 1 a 0, né, que aqui eles informaram quais, em termos quantitativos, né? Agora que nós perguntamos em termos de escala, de 1 a 10, para cada um desses atores, qual a importância que eles dão. E vemos que aí a importância, a média mais elevada dada de importância para a constituição da missão são outros OSCs também, né? 7,07, governo estadual, governo federal, depois o municipal, esses aí com médias muito parecidas, né? O que destoa um pouco são as organizações internacionais, da mesma linha das perguntas anteriores.
frequência em que os atores atuam na operacionalização das rotinas que a organização executa, aí identificamos uma baixa frequência, né? Aí a escala que nós colocamos é de muito frequente a muito pouco frequente. Então, de 0 a 10, a gente viu aí uma média abaixo de 6 para todos, né? Principalmente as internacionais também, seguindo a mesma linha anterior. E a frequência um pouquinho maior foi para outras OSCs, que, de certo modo, interfere aí, atuam, né? Interferindo nas operacionalizações de rotinas. E aqui uma pergunta com a questão mais ampla, perguntando o grau de importância dos motivos que justificam essas organizações atuarem em rede. Identificamos que os fatores mais importantes considerados foram o desenvolvimento de projeto em conjunto, obtenção de credibilidade e legitimidade junto ao público-alvo e obtenção de conhecimento, aprendizagem e inovação. E os menos indicados foram acesso a canais de distribuição, incrementar a produção e realizar compras em conjunto. Então, nós identificamos aqui um pouco uma diferença de outros estudos realizados de redes de empresas, em que essa parte de canais de distribuição, incrementar a produção e realização de compras em conjunto são mais citados. No caso das OCIPs, a gente vê que há uma articulação nesta rede muito mais para as etapas iniciais dos projetos do que da execução mais à frente. Aqui um gráfico de redes, né, das OCIPs mineiras respondentes, indicando aqui os atores mais centristas, né? E por mais que não nos tenhamos aqui uma concentração, então as outras organizações da sociedade civil destacou um pouco mais, né? Como com os laços aqui, e a prefeitura municipal. Depois vem os outros tipos de organização, que é o Estado, federal e privadas, internacional, mais abaixo aqui escondido, com menor laços, elos, né? E, por fim, nós perguntamos, aí pedimos para eles indicar três instituições que eles consideram mais importantes, né, dentro dessa rede, e vemos que as OCIPs mineiras, elas têm a interação, mas não formam, de fato, uma rede, né, quando consideramos o conjunto, né? Há uma dispersão, apenas aqui tem um governo federal que tem mais de uma instituição que indicou, governo de estado mais duas, o SEBRAE, mas aí uma dispersão, né, dessas organizações no que se refere à articulação de redes de trabalho em rede. Então, as considerações finais que nós temos desse estudo, né, é que as redes são percebidas como fundamentais para a manutenção da missão institucional das OCIPs, especialmente quando envolve parceiros com organizações congêneres, prefeituras municipais e o governo do estado. Entre os principais motivos que impulsionam a atuação em rede, destacam-se a realização de projetos em conjunto, a busca por credibilidade e legitimidade junto ao público-alvo, bem como a questão de conhecimento, aprendizagem e inovação. Apesar da relevância atribuída às redes interorganizacionais pelos respondentes, os dados revelam uma estrutura dispersa entre os atores, sem a presença de organizações com papel centralizador, que, do ponto de vista teórico, né, dificulta a configuração de um campo organizacional fortemente estruturado, né, com maior interação. E, por fim, nessas redes destacam-se como características principais o predomínio de parcerias horizontalizadas, né, entre organizações similares, um distanciamento em relação a entidades internacionais, né, e provavelmente isso está alinhado ao fato de grande parte não estabelecer redes de parceria com as organizações internacionais, né? E uma baixa influência mútua entre os participantes, né? O que limita a formação de rotinas por meio de processos miméticos ou normativos, né? Que poderia também ser um reflexo de uma rede mais estruturada, né? Entre dessas organizações. Então, esta é a primeira etapa de um estudo que nós estamos dando continuidade, né? Essa foi a etapa quantitativa. Agora nós estamos na segunda etapa, que é estudo de caso. Nós selecionamos 3 organizações dessas respondentes que afirmaram ter maior articulação de rede, e já fizemos 2 estudos, né, de caso, para entender agora
essas questões de modo mais aprofundado, né, com entrevistas e estudo, observações, documentos, e estamos fechando essa etapa. É isso, agradeço aí a atenção. Perfeito. Pouco antes do tempo. Muito bom. Agora aqui o trabalho da Maristela. Posso colocar aqui, né? Fique à vontade. Ok, apareceu aí, pessoal? Tinha aparecido antes, agora ficou preta a tela. Fazer Agora aqui. sim. Apareceu, né? Ok. Eu estou com um probleminha de internet aqui. Qualquer coisa, se vocês puderem me sinalizar, viu? Se estiver travando. Perfeito. Bom, o meu artigo é pelo uno e pelo múltiplo, contribuições da teoria da complexidade para uma gestão solidária. Então, ele é um recorte de uma pesquisa maior, em que eu trabalho com a escuta de narrativas e a elaboração de redes semânticas, né? E aí eu trago para o evento a parte onde eu discuto a teoria da complexidade de Edgar Morin. E foi um recorte que eu fiz considerando as narrativas, né, que foram a escuta das narrativas. Os pressupostos orientadores desse estudo é o paradigma da complexidade, que é marcado por uma visão não linear, multidimensional, dialógica e contrária às simplificações reducionistas, como todos nós conhecemos, né? E o meu questionamento lança o olhar para os grupos de economia solidária, mais precisamente os grupos acompanhados por incubadoras de economia universitária, de economia solidária. Faço um estudo de caso com um dos grupos que foi incubado no projeto da minha universidade, né, na nossa incubadora aqui da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Então, o que me chamou a atenção durante os 7 anos de trabalho com os grupos populares que nós incubávamos, é que tudo caminhar, toda vez que a incubadora parte em busca ou acolhendo grupos, todo olhar vai para aquilo que une essas pessoas, né, para o trabalho coletivo. Então, você busca grupos que querem produzir conjuntamente, que querem utilizar as ferramentas de produção de forma cooperada, de forma coletiva, né? Que querem prestar serviços de forma coletiva. Então, o modelo de caminhar pelo que une, e é o que aparece em muitos manuais, inclusive de cooperativismo, de associativismo, vamos caminhar pelo que une. O que divide, a gente olha depois, né? E aí, buscando caminhar pelo que une, há uma tendência a essas assessorias isolar aspectos que diferenciam esses sujeitos, ou então relativizá-los, sempre considerando a união do grupo, para focar no que parece mais evidente e coerente com um objetivo maior no âmbito do coletivo. Então, na ânsia de ver o projeto dar certo, de ver um grupo, né, se fortalecer, se olha muito para aquilo que é central entre aquele coletivo e muitas vezes se invisibiliza, né, aspectos da subjetividade desse grupo que pode se tornar um grande motivo de fracasso do grupo na hora que aparecerem as primeiras dificuldades, né? Quando da gestão desse empreendimento solidário, que foram casos que aconteceram em nossa incubadora,
de grupos que eram muito unidos, muito ligados, e que em nenhum momento foi dado muita importância a questões dos aspectos da subjetividade individual deles, e no primeiro momento de crise, esses grupos, essas cooperativas se partiram, né? Romperam. Então, a preocupação, esse estudo, vai pelo olhar da gestão, né? Como trabalhar com a gestão da colaboração, fazer com que as pessoas queiram estar participando do grupo, mesmo na presença daquilo que une ou daquilo que diferencia essas pessoas. Então, a questão de pesquisa foi os aspectos da subjetividade individual e coletiva de atores que compõem o movimento de economia solidária podem direcionar as estratégias de gestão em grupos de produção associada? Né? Então, essa foi a pergunta. E eu fui buscar esse apoio na teoria da complexidade, que fala desse olhar multidimensional, né? Principalmente nos 3 princípios fundamentais, que é o dialógico, o recursivo e o hologramático. E fui ver até que ponto os aspectos que diferenciam essas pessoas poderiam se tornar barreiras para o fortalecimento, a sustentabilidade desses empreendimentos a longo prazo. O objetivo geral foi analisar aspectos da subjetividade individual e coletiva de atores representantes da economia solidária, numa perspectiva de gestão das relações colaborativas. E aí, como foi um estudo de caso, eu optei por estudar um grupo de artesãos e artesãs que eles estiveram incubados, né, durante 4 anos, montaram uma cooperativa que funcionou muito bem por 2 anos e depois, por conta de um desentendimento, essa cooperativa foi totalmente desmontada, né? Começou muitas mágoas, muitos desentendimentos, muitas desconfianças, e nós, que éramos os grupos de assessores, passamos a nos perguntar o que foi que passou por debaixo dos nossos olhos e a gente não conseguiu perceber a tempo, né? Sendo que era um grupo coeso e que caminhava muito unido. Os objetivos específicos foram delimitar os aspectos da subjetividade individual capazes de influenciar as decisões pessoais e coletivas em um grupo de produção associada. E aí eu trago da teoria da complexidade, do paradigma da complexidade de Morin, esses aspectos subjetivos que seriam os mitos, os ritos, as crenças e todo o sistema de valores que acompanha essas pessoas ao longo da sua vida, né, desde a mais tenra idade. Promover a escuta de narrativas desses agentes econômicos com foco nos aspectos da subjetividade investigados, elaborar redes semânticas com base nas mensagens narrativas coletadas e confrontar os aspectos da subjetividade individual e coletiva a partir das redes semânticas numa perspectiva de gestão dessas relações. Neste recorte que eu trago aqui no evento, eu vou olhar, eu não trouxe as redes, mas eu trouxe a discussão dessas narrativas, que no final elas aparecem todas, outro trabalho que eu publiquei em um segundo momento, toda essa discussão das narrativas aparecem depois, muito bem apresentado lá na imagem das redes semânticas. A metodologia foi um estudo de caso, né? A unidade de análise foi a incubadora de economia solidária da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a abordagem qual e quantitativa e os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas narrativas e redes semânticas. Bom, colhidas as narrativas, fui cruzar esses dados com o paradigma da complexidade e com esses 3 princípios, o dialógico, o recursivo e o hologramático. O princípio dialógico faz reflexões a partir de 2 ou mais lógicas, revelar a dualidade presente no que se mostra unidade, como ambivalência na perspectiva de algo que aparenta ser uno. Então, o que a gente quer no processo de assessoria a uma cooperativa? A gente quer caminhar unido. Então, a gente começa a olhar tudo que une, tudo que é central neste grupo, né? Mas o princípio dialógico lembra, não é só o que une, é também o que diferencia, é um olhar multidimensional, é olhar para todos os lados, né? É dialogar com os contrários. E eu fui nas narrativas deles ver onde estavam esses contrários. Então, eu trago aqui como exemplo alguns fragmentos dessas narrativas que provam a importância desse olhar. Enquanto estou no meu artesanato, é um cooperativo de artesanato. Enquanto estou no meu artesanato, eu esqueço do mundo. Não sei nem que o mundo existe. Narrativa 11. Outro.
Gosto muito de fazer minhas coisas quando estou ouvindo músicas, mas barulho me atrapalha. Gosto de trabalhar sozinha, narrativa 5. Coloco meu celular para tocar os hinos da igreja e isso me ajuda a trabalhar, narrativa 14. Então, em um grupo, esse grupo foi o grupo da cooperativa que se desfez, você tem 3 perfis diferentes para a produção, né? Então, o perigo da gestão, de utilizar ferramentas para uma gestão dentro da economia solidária que não dialogue com os princípios da economia solidária. É você pegar ferramentas de gestão que foram feitas para empresas privadas ou então desenvolvida para o serviço público, a administração pública, e tentar adaptar para as cooperativas e associações da economia solidária. Você tem uma tendência a querer padronizar os comportamentos como quer a economia de mercado, né? Sendo que nós temos uma economia que pensa diferente, a gente quer cooperação, colaboração e o olhar para o diverso. Então, aqui você vê 3 perfis diferentes que precisava produzir juntos, já é o primeiro desafio. Uma não se importa com nada, a outra se importa de colocar, gosta de trabalhar ouvindo os hinos da igreja, e a outra gosta de silêncio. Como resolver isso? Então, os aspectos que unem o grupo são importantes para motivar uma ação coletiva, porém, aqueles que diferem serão os responsáveis pela ruptura nos períodos mais críticos. Somente uma gestão baseada no diálogo entre os pares pode oferecer essa oportunidade de autoconhecimento, no sentido de conhecerem-se e aceitarem-se para além de suas diferenças. Então, o princípio dialógico já trazia aí esse olhar, né, multidimensional. A gente não quer, na economia solidária, a gente não quer padronizar comportamento, como o mercado diria. Esse tem perfil para empreender, este não tem. Para nós, não. Todos têm, o perfil que interessa é o jeito de todos trabalharem. O princípio recursivo, relação de troca entre o homem e seus projetos. O princípio recursivo é um movimento circular recursivo onde efeito e causa se transformam mutuamente. Então, o princípio recursivo do paradigma da complexidade, ele fala, à medida que o homem se transforma, ele transforma o ambiente, e o ambiente transformado transforma ele novamente, é um movimento circular, né? Sendo o artesanato algo sagrado na vida desses profissionais, então as narrativas, quando eu trabalhei a questão dos mitos, né, os mitos, as crenças, a gente percebia como o artesanato se tornava algo de família, algo sagrado para esses profissionais. Mobilizado pelas memórias mais caras que carregam daqueles que eles ensinaram o ofício, as peças que produzem tornam-se parte desse contexto, sendo reverenciadas como resultado do carinho um dia transmitido pela mãe, pelo pai, pelo tio, pelos avós. Nas narrativas, artesanato para mim é família. Sinto uma alegria muito grande em saber que minha mãe morreu e deixou esse ofício para a gente. Isso para mim é uma riqueza. Narrativa 4. A outra. Artesanato para mim é uma herança familiar. Quando eu nasci, já estava envolvida no artesanato, e isso já vem de lá, de nossa comunidade quilombola. Eu já conheci o artesanato assim, um ensinando para o outro, pai e mãe ensinando para os filhos, e todos aprendendo com as pessoas da comunidade a fazer trabalhos belíssimos. Narrativa 5. Então, como o produto, né? Como esse artesanato, ele aparece carregado de algo sagrado para esses empreendedores. O artesão, a artesã ama suas peças e o empreendedor, na economia, né, tradicional, comercializa suas peças. A relação entre comercializar e adorar o resultado do seu trabalho cria uma fronteira delicada entre o fazer artesão e o fazer empreendedor. Então, mais um desafio. Como levar essas pessoas a fazer deste produto uma geração de renda? Então, você tinha, as narrativas diziam, não tenho habilidade de venda. A pessoa olha a coxa e se encanta. Eu me encanto junto, que é sagrado para ela. E como quero muito que a pessoa tenha a coxa, daqui a pouco tiro até o meu lucro. Fico tão feliz com a minha peça que tenho prazer que a pessoa também sinta o mesmo. Assim vou baixando o preço, baixando, até entrego para a pessoa. E chego a presentear de tanta satisfação que tenho em ver o cliente levar a minha peça. Narrativa 12. A outra, as pessoas que ficam me devendo nunca pagam, porque eu não cobro. Eu não sei cobrar, não sei colocar preço porque as pessoas pedem para baixar e eu até dou de presente por me sentir constrangida. Ou não gosto de feiras, parece que lá a tua peça perde valor. Eu não vou mais, eu tinha pena de pegar o meu produto tão lindo e ficar lá em qualquer lugar. Então a gente vê aí 3 desafios, né, para uma gestão de um empreendimento solidário.
São pessoas que têm o produto, o seu trabalho como algo tão sagrado que ela tem dificuldade em comercializar. Como resolver isso? Fazendo como faria a economia de mercado, excluindo essas pessoas? Não, vocês não têm perfil para isso, vão fazer outra coisa. Não. A economia solidária tem que dialogar com os contrários. Então, ela tem que perceber como lidar com essa particularidade, né, desses artesãos. E o princípio hologramático, as partes reproduzem quase a totalidade do sistema. A convergência de intenções na união do coletivo é somente o ponto inicial de uma relação que precisa ser amadurecida e que, para isso, necessita de estratégias de gestão coerentes com o nível de singularidades e pluralidades do grupo. É inviável inviabilizar as diferenças, assim como é arriscado não caminhar pelos aspectos que promovem a união do coletivo. Então, o princípio hologramático diz que as partes elas reproduzem quase a totalidade, né? De acordo com o paradigma da complexidade, o todo nem sempre vai ser, não é só a soma das partes, e nem sempre será até mais do que a soma das partes, ele pode até ser menos que a simples soma das partes. É bem complexo isso. E aí a gente descobre que o que une essas pessoas e que a gente pensa pode ser o fio condutor para caminhar em direção às diferenças. Gosto de passar o que eu sei fazer e que a pessoa não sabe. Gosto de aprender o que ela sabe e o que eu não sei. Eu adoro esse tipo de bate-papo, porque a gente aprende e eu gosto de ensinar o que eu sei. Narrativa 2. Eu tomei cursos na igreja e a professora perguntava por que eu só queria coisas difíceis. Eu disse que é porque coisa fácil a gente aprende em todo lugar e a oportunidade a gente aproveita para aprender coisas difíceis. Narrativa 14. Ou a gente quer aprender mais e mais para a gente poder trabalhar com novidades, com outras coisas, porque eu sou assim, eu vou buscando, sou muito curiosa nesse assunto. Então, o que une essas pessoas? É visível como eles têm amor a aprender sempre. Por ter amor a aprender, o desafio de aprender, do aprender, mobiliza eles, eles também estão prontos para aprender a comercializar seu produto, desde que as ferramentas de gestão consigam dialogar com essa individualidade do grupo. Então, resumindo, você tem o princípio dialógico, onde você busca o diálogo entre o individual e o coletivo, o que une, o que diferencia, e a pesquisa mostrou que existe formas de produzir diferentes dentro de um mesmo grupo. Um gosta do silêncio, outro gosta de estar na feira, outro não gosta de estar na feira. E as ferramentas de gestão, assessoria, precisam olhar para isso. No princípio recursivo, o homem e seu projeto, ele se constrói de forma cíclica, né? Um influenciando o outro. Prazer de fazer versus o desafio de vender. Então, ele faz, a peça dele é quase sagrada. Como ele pode vender isso numa feira? Como ele pode comercializar? Como ele pode aceitar uma pechincha de preço? Então, a gente pensa em organizações multireferenciadas, que tenham referências diferentes. Talvez colocar os grupos para um vender o produto do outro, porque assim relativiza um pouco mais essa coisa do sagrado para quem fez, né? E o princípio hologramático, existem muitas diferenças naquilo que se quer unido. O todo, cada parte contém um pouco do todo. Então, a nossa pesquisa mostra que é fundamental o reconhecimento de si e do outro no fazer coletivo. Talvez aquela cooperativa que não deu certo, faltou isso, faltou que essas pessoas, a assessoria estava tão focada em caminhar unido que esqueceu de que elas se apresentassem entre si e percebesse que mesmo trazendo coisas diferentes, mesmo querendo a mesma coisa, elas também traziam aspectos diferentes. E na hora do primeiro desafio, que foi justamente uma encomenda muito grande, que exigia pegar um empréstimo no banco, e tinha um crédito amigo que veio para ajudar, e ninguém confiou em ninguém para fazer esse primeiro empréstimo, e assim a cooperativa acabou naquele momento. Então, essa pesquisa saiu desse questionamento, eu fiz esse estudo, e entendi que a teoria da complexidade me ajudava demais a olhar de forma multidimensional para essa questão que tanto inculcou a gente. É isso. Perfeito, muito bom. Agora o trabalho da Vânia. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo, né?
Foi. Tá aparecendo? Está. Deixa eu ver só. Pra mim não tá. Bom, acho que vai passar. Posso começar? Pode. Bom, pessoal, então, boa tarde. Meu nome é Vânia, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Esse trabalho, Banco de Alimentos, Instrumento de Política Pública ou Mecanismo Assistencialista? Ele foi feito por mim, em colaboração com a professora Maísa Toloni, do Departamento de Nutrição da mesma universidade, né, da UFLA. Ela é minha co-orientadora, e o professor José Roberto Pereira, meu orientador do Departamento de Administração Pública da UFLA. Quer passar? Agora passou. Então, só para fazer uma contextualização, aqui no Brasil nós temos o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo do CISAM é garantir o DHAA, que é o Direito Humano à Alimentação Adequada, e as ações do CISAM, elas acontecem no âmbito dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Os bancos de alimentos, eles são um tipo de equipamento público de SAN, né, a Segurança Alimentar e Nutricional. Os bancos de alimentos, eles podem ser públicos e vinculados à prefeitura municipal, ou eles podem ser privados, vinculados a organizações da sociedade civil, por exemplo. O foco do nosso trabalho são esses bancos de alimentos públicos. E na página do governo federal, lá na página do governo federal, nós temos os objetivos desses bancos de alimentos, né? Promover a ação e combater as causas subjacentes da insegurança alimentar e nutricional, combater as perdas e desperdícios de alimentos, fomentar as práticas de sustentabilidade ambiental e fortalecer a economia circular, promover ações educativas e de capacitação, contribuindo com o desenvolvimento social, ambiental e nutricional da população atendida, e apoiar equipamentos de SAM, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e os próprios bancos de alimentos. Na própria página do governo federal, eles afirmam que os bancos de alimentos eles devem ter uma abordagem multifacetada para que todos esses objetivos sejam cumpridos. Apesar do banco de alimentos ele ser reconhecido como devido ao seu combate à fome emergencial, eles são rotineiramente criticados, geralmente por problemas operacionais ou então em relação à falha em combater as reais causas da insegurança alimentar. Geralmente eles são incluídos em um sistema de caridade, e isso faz com que o banco de alimentos perca a sua noção de justiça social, né? E muitos bancos de alimentos, eles têm focado só na distribuição de alimentos, e eles têm deixado seus outros objetivos em segundo plano. Além disso, pesquisas recentes, elas identificaram um aumento crescente no número de usuários desses bancos, o que destaca a relação de dependência com o programa a longo prazo, ou então uma ineficiência no combate à insegurança alimentar de fato. E diante disso, a gente apresenta esse problema de pesquisa. A gestão dos bancos de alimentos criados com base na estratégia de coleta e distribuição de alimentos, com a intenção de buscar onde sobra e entregar onde falta, é capaz de estimular a cidadania das pessoas nessa causa e alcançar os seus objetivos propostos? O nosso objetivo com esse trabalho é analisar essa política pública e discutir sobre a importância das práticas participativas para o êxito dos bancos de alimentos enquanto equipamentos públicos de SAM, considerando os trabalhos de Vincent Ostrom, Elinor Ostrom e os pressupostos da gestão social como aporte teórico. O banco de alimentos ele tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro é em relação ao aproveitamento de alimentos que seriam perdidos ou desperdiçados. Nesse sentido, Tenuta e Teixeira, eles publicaram um trabalho em 2017 que identificou uma substituição desse objetivo fundamental pela aquisição de alimentos via Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, em 90% dos bancos de alimentos públicos em Minas Gerais. Tenuta e colaboradores, em 2021, em um trabalho mais amplo, eles identificaram esse mesmo padrão em metade dos bancos de alimentos brasileiros, especialmente nos bancos de alimentos públicos. E isso acaba descaracterizando o banco de alimentos, né? Porque a aquisição de alimentos por esse programa, ela deve ser só uma alternativa complementar.
É uma alternativa estratégica para garantir o funcionamento do banco, mas ela não deve substituir o objetivo de evitar a perda e desperdício. Em relação à promoção da ação e combate às causas da insegurança alimentar, né, outro pilar dos bancos de alimentos, esses trabalhos desses autores que eu indiquei aqui são recentes e eles mostram esse uso dos bancos de alimentos como um recurso a longo prazo pelos usuários. Então, os usuários eles não estão utilizando o banco de alimentos como um recurso emergencial, mas isso está sendo feito, está sendo utilizado a longo prazo. E o desenvolvimento da autonomia desses usuários acaba sendo um fator decisivo diante dessa discussão sobre a dependência a longo prazo. E o último pilar são as ações de desenvolvimento dos usuários, né? O relatório técnico científico Avaliação Nacional de Bancos de Alimentos, publicado em 2021, aponta que cerca de 73% dos bancos de alimentos públicos, quando questionados se essas ações de desenvolvimento eram executadas, eles citaram que sim, que eles realizavam essas atividades educativas para as instituições e famílias e indivíduos usuários. Ele pode parecer um objetivo complementar do programa, mas ele tem que ser entendido como um projeto a ser trabalhado de uma forma prioritária, porque ele vai ser essencial para o desenvolvimento desses usuários, né, da autonomia dos usuários. E aí a gente apresenta um tópico, né, sobre a importância das práticas participativas cidadãs nos bancos de alimentos. Esse trabalho das autoras Garrido, Gamondi e Vilandri, publicado em 2019, eles mostram o trabalho que é feito pelos bancos de alimentos de base na Espanha. São bancos de alimentos diferentes dos tradicionais, porque para utilizar o recurso, a pessoa só tem que declarar a necessidade e a única contrapartida é a pessoa participar. Então, eles participam dos processos decisórios, eles participam ativamente das coletas, né, das doações, e isso evita o acolhimento passivo desses usuários. A pobreza passa a ser vista como um problema social e não um problema individual. Durante a participação ocorre um resgate da dignidade e autoestima desses usuários, porque esses usuários são muito estigmatizados, né? E as autoras, elas perceberam que, a partir do momento que as pessoas começaram a se envolver com o banco de alimentos, eles começaram a se interessar por outros movimentos políticos. É um trabalho que tem relação com a participação cidadã, a deliberação coletiva, a gestão democrática de recursos e de políticas públicas, que está diretamente relacionado com o trabalho de Vincent Ostrom, da Elinor Ostrom e da gestão social. Em relação ao Vincent Ostrom, ele parte da premissa que que existe uma tendência de concentração do poder decisório nas instâncias estatais, o que gera políticas públicas insensíveis às realidades locais, porque elas não consideram a diversidade e a capacidade organizativa dessas comunidades. Então, ele apresenta a sua teoria, em que a democracia ela deve operar pelo policentrismo, que seria um sistema composto por múltiplos centros de decisão e autoridades. São sistemas autônomos, constituídos pelos próprios afetados por essa política pública, né? Nesse sentido, a sociedade civil ela tem uma participação ativa e o Estado ele é só um parceiro, em forma de uma coprodução de políticas públicas. Esse conceito de policentrismo, ele está relacionado com a autogestão dos bens comuns, da Elinor Ostrom, e o que seriam esses bens comuns? São recursos compartilhados por uma coletividade, com a intenção de uma utilização sustentável, né, a longo prazo. E para classificar um recurso como um bem comum, esse recurso ele tem que ser de baixa exclusividade, ou seja, em relação à dificuldade de controlar o acesso dos usuários àquele recurso, e ele tem que ser de alta rivalidade, que seria a quantidade de recurso que continua disponível quando eu tenho mais indivíduos utilizando esse recurso. Aqui o exemplo mais clássico, né, são os recursos hídricos, por exemplo. Então, a gente tem a teoria dos bens comuns, da Elinor Ostrom, em que a base, né, é que ninguém pode gerir recursos de uso comum de forma mais eficiente do que os próprios usuários. Então, a gestão dos bancos de alimentos, ela pode ser interpretada à luz dessa teoria dos bens comuns, quando a gente considera esses aspectos coletivos, participativos e autogestionários. O modelo de gestão horizontal dos bancos de alimentos de base, que foram apresentados por essas autoras, né, lá considerando os bancos de alimentos de base da Espanha, ocorria isso.
os próprios usuários e as outras pessoas envolvidas no banco de alimentos participavam da definição das regras de uso, conseguiam monitorar as ações e os resultados e também estabelecer os mecanismos de resolução de conflito. Desse modo, a lógica de gestão compartilhada dos bancos de alimentos se aproxima do modelo de governança dos comuns proposto por Elinor Ostrom. E o que tem a ver com a gestão social? Aqui eu apresentar nessa imagem, a gente vê as categorias teóricas que sustentam o conceito de gestão social. Então, a gente tem a primeira categoria teórica, a primeira grande categoria teórica, que é o interesse bem compreendido. A gente tem o bem-estar coletivo como premissa para o bem-estar individual, e dentro dessa grande categoria, a gente tem duas categorias que a sustentam, a solidariedade, baseado na coesão social, e a sustentabilidade, em relação à continuidade latente. A esfera pública, como uma categoria intermediária, é o espaço de deliberação, baseado na democracia deliberativa, que é a forma de tomada de decisão, a dialogicidade, onde um fala, o outro escuta em busca de um entendimento mútuo, a intersubjetividade, equitativa e comunicativa. Nesse sentido, a gestão social ela se baseia no gerenciamento participativo, dialógico, cujo processo decisório envolve diferentes sujeitos sociais. A gente pode perceber uma convergência entre a teoria dos bens comuns, o conceito de policentrismo e os pressupostos da gestão social, em relação ao agir comunicativo e democracia deliberativa de Habermas. A gestão social do programa Banco de Alimentos, quando a gente considera a perspectiva da teoria de bens comuns e com base na coprodução de políticas públicas, pode ser uma abordagem transformadora. E por que isso? Porque a gestão social, como um modelo de gestão dos bancos de alimentos, vai possibilitar que os usuários consigam identificar seus próprios por eles e consigam avaliá-los em busca de soluções para superar a insegurança alimentar de fato. Como a gestão social, ela tem a emancipação como fim último, eu esqueci de falar da categoria da emancipação, aqui no outro slide anterior, mas a terceira grande categoria da gestão social é a emancipação em relação à libertação dos mecanismos de manipulação e de opressão, Ela é o fim último da gestão social. Então, como a gestão social tem a emancipação como seu fim último, ela pode contribuir para desenvolver a autonomia desses usuários e evitar o envolvimento passivo com o banco de alimentos e o enquadramento desse banco de alimentos num sistema de caridade. A gente tem que destacar também a importância das parcerias entre o banco de alimentos e as instituições de ensino superior, Então, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa no mestrado e ele apontou essa importância da UFLA, no caso, para o Banco de Alimentos aqui de Lavras, através de pesquisa e projetos de extensão. Essas ações de desenvolvimento dos usuários, elas podem ser desenvolvidas de uma maneira favorável para ambos os lados, e também considerando a participação cidadã dos usuários nos processos decisórios, o papel do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ele é relevante, é um espaço de deliberação que deve ser fortalecido. É muito importante que o Banco de Alimentos tenha esse vínculo com o Conselho Municipal, Até um trabalho recente de Tenuta também, que fez uma avaliação dos bancos de alimentos no Brasil, apontou que essa relação é um pouco frágil entre os bancos de alimentos e os conselhos municipais. Em relação às considerações finais, o programa Banco de Alimentos ele tem objetivos mais amplos, então os bancos precisam considerar a execução de projetos para o desenvolvimento de usuários, assim como trabalhar metodologias participativas. A participação cidadã ela é essencial para o alcance da autonomia e da emancipação, que são características necessárias para a superação da insegurança alimentar crônica. E a principal contribuição desse trabalho é evidenciar que o programa Banco de Alimentos, ele possui potencial para atuar de uma forma mais abrangente, e não é só a doação de cestas básicas, A intenção é reforçar que esses bancos de alimentos, eles são equipamentos públicos de SAM, criados para combater efetivamente a insegurança alimentar nos domicílios, de fato, Não só combater a fome em caráter emergencial, sem querer desmerecer também essa função que é tão importante. Então, aqui são as referências que eu utilizei na apresentação. E obrigada pela atenção. Meu contato está aqui, caso alguém precise.
Perfeito, Vânia, muito obrigado. A gente ainda tem aqui uns minutinhos, né, para as considerações. Deixa eu me ajeitar aqui. Gostei muito dos trabalhos. É, te- Você consegue tirar a tela de compartilhamento, Vânia, por gentileza? Como que eu interrompo aqui, gente? É ali Desculpa, no porque eu nunca. Stop Share, o vermelhinho lá em cima. Ah, é porque eu tirei da. Aí não aparece pra mim. Não? Não, tá. Aí, Agora tá foi. certo? Não, não foi, só mudou da minha janela. É, tranquilo, não vai mudar muita coisa, não. Não, agora É, foi. O meu eu, saiu? Aí. não, ainda não. Não, eu acho que essa tela não é a minha que tá aparecendo mesmo, não. Ou é? Não, não é a minha. Não, quando o Ivan fala, ele aparece. É a do Naldi que eu acho que tá com N ali. Aí, perfeito. Estranho que Pessoal, colocou. tecer aqui uns comentários, vocês também podem perguntar para os colegas se tiver alguma dúvida. É, eu realmente gostei muito dos trabalhos, né? Eu confesso que até li eles um pouco em cima da hora, porque eu fui alocado aqui, né? Daquele jeito, né? Eventos acadêmicos têm essas coisas, né? Podem acontecer. E eu fico feliz, né? Porque eu sou graduado em administração pública, né? Também trabalho com essa parte aí já tem uns bons anos. E ver esses trabalhos de alto nível foram muito bom, foi muito bom, assim. Acho que o SEMEAD em si, acho que precisa disso, sabe? Porque às vezes fica muito restrito à administração de empresas e tudo, e trazer o nosso campo de uma maneira mais forte aqui é muito importante. Sobre os comentários que eu queria fazer, seguir a ordem das apresentações, né, o trabalho da Sara, é, uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma como você trata o elemento do sujeito no trabalho, entendeu? Eu não sei se você conhece o Stuart Hall, mas ele é um dos autores contemporâneos que, assim, trazem mais robustez para essa discussão do sujeito, que já é muito antiga, né, dentro da sociologia, em especial. E, assim, na perspectiva dele, que eu acho que é a que você utiliza aqui, né, de uma maneira indireta, ele pensa, assim, que a, o sujeito é formado tanto pela interação dele com a sociedade quanto por outras pessoas, né? Construindo uma relação que não é autônoma. E a partir disso, você trata muitas vezes no seu texto sobre o pensar corretamente. Dentro dessa perspectiva do que é o sujeito no seu trabalho, o que seria esse pensar corretamente? Porque isso para mim não ficou muito claro. Mas no todo, assim, a sua proposição do trabalho é só essa dúvida mesmo que ficou. É porque a sua posição do trabalho de trazer a gestão social para essa perspectiva, né, de contribuir com o IFE em desenvolver a sua função social de desenvolver um pensamento crítico é muito importante. Porque acaba que às vezes a instituição foca muito na parte do ensino técnico, né, e esquece essa formação até mesmo científica que tem essa responsabilidade, né, o Instituto Federal. Quanto o trabalho do Naudi, também muito bom, né? Esse tema aí da OCIPS é sempre bem controverso, né? Acho que ele deve estar bem ligado nisso. E tem uma coisa que você coloca, né? Ainda no começo do trabalho, que também me chamou a atenção, e eu acredito que talvez no trabalho quali, né? Que é o próximo passo que você vai dar, isso fique mais evidente, que são as redes interorganizacionais terem limitações, né, quanto a essa potencialidade de formular políticas públicas e também ajudar nesse processo de implementação. Dentro dessas organizações que você viu até agora, né, você consegue ver qual é o real papel delas nesse processo, assim? O que que se você conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido? Porque eu fiquei bem curioso, sabe?
porque parece que é uma relação bem distante, assim, que elas desenvolvem, né, nesse sentido. Eu não sei se eu tô equivocado, Então, assim, mas aí acaba que para o estudo qualitativo, nós selecionamos as que afirmaram atuar mais em rede, né? E nós fomos agora em uma agência de desenvolvimento de São sim, João Nepomuceno, Zona da Mata Mineira, e essa agência ela é uma rede, né? Na verdade, ela resulta de outras organizações, e aí nós temos a prefeitura, nós temos a cooperativa de crédito, as duas, né, cooperativa de crédito, nós temos o Sindicato Rural, nós temos a Emater, nós temos o Sebrae, sim. que os associados representam as instituições. Então, a própria organização é uma rede e ela é custeada pela prefeitura. Então, é até difícil a gente perceber fronteiras nesse caso, né? Já que a própria loja, a própria sala, né, que lá funciona a Casa do Empreendedor, funciona aquele órgão de emprego do Estado, que eu esqueci o nome agora, e funciona a agência mesmo, e ela é custeada o aluguel pela prefeitura, os agentes de desenvolvimento recebem salário via meio da prefeitura, e é, de certo modo, uma organização autônoma, né, com objetivos e tal, definidos em reunião e com planejamento, né, dela, né? Então, aí é difícil estabelecer essa separação. No Sim. entanto, a outra organização de cuidadores que nós estudamos, né, que é a Associação para a Prevenção do Câncer da Mulher, ela já tem um distanciamento maior, né? Ela até funciona com recursos, mas muito de recursos digitais, de empresas mesmo, né? Tipo Hum, redes de farmácia, por exemplo, financia ela muito. E tem uma crítica muito grande ao Estado, principalmente o Ministério da Saúde, que não tem uma proximidade tão grande. E às vezes até eles evitam recursos públicos pela morosidade, pela burocracia envolvida, né, para você gerir esses recursos. Então, é uma diversidade, né? Ao mesmo tempo que você pega algumas que é difícil estabelecer até qual é a fronteira, você tem outras muito distantes, né? E foi interessante pegar esses grupos diferentes para fazer algumas análises, né? Mas é complicado a gente generalizar, principalmente pela dificuldade da gente ter respostas que são representativas do universo, né? Que é uma das dificuldades das sim. nossas pesquisas, né? De obter quantitativo maior de questionários. Ah, perfeito. Oi, Ivan, você quer que já responde também a pergunta que você me fez, é que eu achei que você ia dar Pode sequência responder, depois. Pode? tranquilo. Depois eu faço aqui É, os na comentários. verdade, eu acho que até a palavra realmente não ficou interessante, né? Mas é o pensar criticamente mesmo, o promover reflexão, né? Essa forma de pensar crítica mesmo que propõe aí, no caso, no artigo que eu coloco em Freire, né? Mas é esse pensar criticamente. Eu acho Ah, até que quando você comentou, eu li novamente, eu falei, gente, eu acho que pode inclusive ser trocado, porque dá para entender de uma outra forma, né? De outras formas, né? sim. É porque realmente eu entendi de outra forma, porque você fala sobre o pensar crítico, beleza, está bem estabelecido, e depois vem o pensar corretamente. Eu falei, É, tem uma linha que é de fato a correta para se pensar, sabe? Porque até soa um sim, pouco contraditório com a sua proposição, porque você está querendo, por exatamente. exemplo, mostrar um espaço aberto, né, para, digamos, para o diálogo. A partir do momento que você coloca a questão do pensamento correto, você está querendo estabelecer uma linha que a pessoa tem que seguir, né? Acho que contradiz um pouco. Acho que é só mudar o termo mesmo Não, que eu está até tudo anotei aqui bem. para mudar. Ah, nada. Eu anotei aqui para depois fazer essa correção. Perfeito. É que o trabalho da Maristela, né, que é o terceiro, é realmente, né, teoria da complexidade é um assunto muito denso. Eu também entrei nessa aqui no meu doutorado que eu estou fazendo agora e eu confesso que seu texto vai até me ajudar um pouco a dar uma digerida nisso, que ele ficou bem legal. E assim, a mesma questão que eu coloquei para a Sara é sobre o que você traz sobre o sujeito. Porque me pareceu muito o que você trouxe. Aí eu acho que é até algo que você pode colocar no texto, né? Meio que a observação que eu teria a fazer, que é meio que o conceito do Fernando González Reis,
Ele tem um livro que chama Sujeito e Subjetividade, que ele meio que foi trouxe novos paradigmas, né, para serem discutidos nesse campo, porque ele já parte de discussões assim sobre a construção do sujeito em ambientes complexos e o que ele chama de plurideterminados. E que eu acho que encaixa perfeitamente assim com o espaço que você está analisando. Porque aí você começa a identificar assim alterações assim no curso que aquelas pessoas ali estão desenvolvendo, tal, que ao mesmo tempo elas são influenciadas pelo ambiente e também elas influenciam o ambiente também, né? Tem essa constante troca. É bem diferente do que o Stuart Hall coloca. Eu acho que, não sei, olhando assim, num primeiro momento, acho que poderia trazer um pouco mais dessa discussão que me soa bem próxima do que você está propondo, assim. Bem legal mesmo. Oi, Ivan. Na verdade, esse tema é o tema da minha tese, e eu faço justamente um paralelo entre a teoria da complexidade e a teoria da subjetividade de González Ah, Rey. É porque eu peguei aqui o recorte sim, só da parte que eu falava de Morin, né? Mas no trabalho completo, eu trabalho as configurações subjetivas de González Rey, né? Os mitos, os ritos, as sim. crenças, e acrescento aí na discussão. Porque foi É, só aí o recorte. Mas você foi em sim, cima certinho. certinho, né? É porque eu tô olhando aqui, é porque eu sou sociólogo também, né? Então eu tô olhando aqui e falo, peraí, isso aqui tá me soando um pouco familiar, né? Pois é. Então tem sentido, né? Fico feliz aqui. É porque o artigo, eu acho que no caso do texto que você apresentou, pelo menos uma discussão assim breve, acho que seria interessante trazer, né? Porque você fala sobre esse sujeito aqui, né? E por definição, talvez seja legal que seja colocado. É verdade. E o trabalho da Vânia tem algo até pessoal aqui também, porque por muito tempo eu estudei segurança alimentar e nutricional, e eu conheço, né, a Ostrom, né, que eu também trabalho um pouco com nova economia institucional, né, que é o campo que ela está inserida ali, né, na discussão teórica. E quando você descreve, né, os bancos de alimentos assim, e faz esse link com a Ostrom, me pareceu duas coisas assim, né? Porque esses bancos de alimentos, assim, eles podem funcionar como organizações plurais, né, vindo daquele conceito do Claude Menard, em que ela tem vários braços, assim, que são necessários para que ela funcione, né, e possui várias funções diferentes, e um conceito de organizações híbridas, em que essas organizações, aí já é meio que a relação do Estado, entendeu? Em relação aos bancos de alimentos, porque você coloca aqui, né? Eu até tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ao mesmo tempo que o Estado ele regula, né? Como você coloca o banco de alimento aqui, né? Define as diretrizes dele, ele também mantém uma relação um pouco distante, né? Meio que de assistência para os bancos de alimento. Então, ao mesmo tempo, ele soa como uma organização macro e uma organização de nível meso, né? Meio intermediária ali também. Né? Me pareceu isso. É bem legal, essa proposição que você trouxe. Pelo menos assim, na minha leitura aqui, dá para ir bem adiante com isso. Não sei se faz sentido o que eu falei aqui, mas é o que me pareceu quando eu li o seu trabalho. Não, faz sim. Essa linha da Ostrom aí, né? O professor José Roberto, que é até orientador da Sara também, né? Sim, Ele começou a estudar ele está relacionando a gestão social com os trabalhos dela. Ele falou até que vai escrever um livro, né, sobre isso. Então, a gestão social dos recursos de uso comum. E aí esse trabalho surgiu da disciplina que eu fiz dele, né? Era um trabalho final. Aí era, como a gente teve essas discussões, eu juntei tudo, né? Eu trabalho com o banco de alimentos. E aí surgiu essa ideia aí de relacionar todas essas teorias, essas ideias. Mas deveria ser assim, né? O banco de alimentos, sim, a segurança alimentar e nutricional, no geral, ela é bem participativa, né? Ela foi criada pela sociedade civil, assim, tem muita participação, mas o que a gente vê é que os bancos de alimentos, eles acabam sendo geridos apenas pela prefeitura, assim, sem muita
Sim. participação dos usuários, da população mesmo. Exatamente. Eu conheço um pouco o caso do interior do Rio de Janeiro, né, no município de Campos dos Goytacazes, que é onde que eu fiz um trabalho sobre isso, ainda na graduação. E assim, a situação é a mesma, né? Inclusive o próprio Conselho de Segurança Alimentar, né, que contribui nessa gestão ali, por um tempo ele foi extinto, né, e depois Uhum, voltou ativa. E isso diminuiu até muito esse diálogo, né, com a sociedade civil, uhum, assim, diminui a participação. Né, no governo anterior, o Conselho Nacional também foi extinto, né, uhum. e foi retomado agora. Então, essa questão da participação que você ressalta aqui é muito importante nessa discussão. Eu realmente gostei. No mais, assim, vocês têm alguma pergunta para fazer para os colegas, alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Tranquilo? Ó, então, beleza, pessoal, foi um prazer. Façam por uma gentileza para mim. No chat aqui eu deixei a avaliação aqui da sessão. Votem ali rapidinho, que é importante para a gente. E agradeço aí que o trabalho a apresentação de trabalho de vocês, porque foram bem legais assim os textos. Eu fiquei muito feliz de ler. Como eu falei, eu também sou do campo, né? Então é legal ver a administração pública ocupando esse espaço no SEMEAD. E vamos junto nessa. Os trabalhos aí são fantásticos, eu gostei mesmo. Obrigada. Ok, Ô, obrigado. Ivan, tem Certo. alguma lista que a gente deva assinar, alguma coisa assim? Não, a própria entrada de vocês aqui já é a própria lista de presença. Se for ano passado, até o ano passado eu que tinha que colocar lá, né? Se vocês estavam presentes não hoje, já não tem mais isso. Ok. Manda um abraço pro Zé Roberto, que está aposentando aí. Foi meu orientador de Ah, iniciação Ai, científica. já aposentou. Ele aposentou dia 30. Ah, Aposentou, Até mais, então. Continua com as orientações, mas ele aposentou, oficialmente aposentado. Me orientou em 2001 a 2004, iniciação científica. ah, Nossa, que legal. não. Tempão. Pode deixar, vou falar com ele, sim. Tá bom, um abraço aí a todos. Foi um prazer, pessoal. Tchau. Tchau, Prazer, pessoal. tchau. Boa tchau, gente. noite. Obrigada.